Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Dulce Cadete, sou professora da ESL e integro esta equipa da Unidade Curricular em Enfermagem Avançada, sob a regência da professora Célia Oliveira e desejo a todos as boas-vindas a este percurso da vossa formação, do vosso investimento no vosso futuro profissional e no vosso crescimento e, portanto, desejo tudo de bom ao longo deste curso e que, em conjunto, consigamos superar todas as dificuldades que forem surgindo ao longo do tempo. E hoje estou aqui convosco para vos falar justamente do tema de enfermagem avançada, que dá nome a esta unidade curricular, e provavelmente vocês, assim que ouviram esta expressão, o nome desta unidade curricular terão pensado, mas o que é isso de enfermagem avançada? Ora, é justamente o primeiro desafio que vos quero colocar é, vamos fazer aqui uma pausa de 5 minutos e peço que cada um escreva no computador ou no caderno de apontamentos, espontaneamente, sem estar a pensar, não é para dar definições teóricas, mas quando esta expressão enfermagem avançada vos aparece, em que é que vos faz pensar? O que é que vos lembra? Vão fazer esse exercício, fazemos aqui uma pausa de 5 minutos, já voltamos e vamos guardar isso que vocês escreveram para utilizar mais tarde, tá bom? Então, até já. Bem-vindos de volta. Ora, então eu vou falar aqui um pouquinho sobre o conceito da enfermagem avançada, de onde é que isto surge, alguns aspectos fundamentais de quando se fala de enfermagem avançada e tentar fazer alguma diferenciação em algumas expressões que se utilizam quando estamos a falar de enfermagem avançada. O nosso ponto de partida, obviamente, é a evolução da disciplina e da profissão de enfermagem. Sendo uma disciplina e uma profissão com evolução recente, se nós pensarmos bem, temos pouco mais de 100 anos de existência da enfermagem moderna como profissão e como disciplina, e como tal, como cada profissão nova que emerge, tem que lutar para demonstrar qual é o seu espaço, qual é o seu foco, qual é que é a sua contribuição única e particular para o mundo e para a sociedade e para a ciência e no contexto das profissões. E a enfermagem não é exceção, e durante décadas nós tivemos e continuamos a ter que lutar para dizer qual é exatamente o nosso foco de intervenção. E apesar de já existirem muitas teorias sobre a enfermagem, sobretudo para orientar os investigadores, ainda não existe uma base ampla e unificadora do conceito de enfermagem avançada, entenda-se, que se aplique de forma transversal nos diferentes contextos de cuidados. O que nós encontramos são, por vezes, definições locais, de âmbito nacional ou mesmo de âmbito institucional, com definições de papéis diferentes, porque estão em contextos sociais e políticos diferentes e, portanto, é difícil encontrar na literatura uma definição única e definitiva, digamos assim, ou pelo menos universalmente aceite, que diga enfermagem é isto, enfermagem avançada, perdão, é isto. O conceito em si, as primeiras vezes que nós ouvimos falar da expressão Advanced Nursing ou enfermagem avançada, data do final dos anos 60. E portanto, estamos aqui um passado extremamente recente das primeiras vezes que se começa a ouvir falar, muito associado à criação da formação pós-graduada, portanto, dado o seu escasso tempo de evolução, carece de aprofundamento, de exploração, mas de um modo geral nós poderemos dizer que designam um
nível mais aprofundado de conhecimento e de prática de enfermagem. Porque ao falarmos de enfermagem avançada, partimos do princípio que isto é algo que está relacionado com uma enfermagem, diremos, não avançada, ou, por outras palavras, uma enfermagem essencial ou básica ou geral. Poderão ser muitos os termos utilizados para definir a prática de enfermagem comum a todos os enfermeiros e depois uma prática avançada, uma enfermagem avançada. Mas avançada em que e em como é o que nós vamos tentar explorar. De acordo com a Associação Americana, corresponde, enfermagem avançada corresponde a um enfermeiro com formação pós-graduada e com uma prática clínica diferenciada. Portanto, logo aqui começamos a ver que existe simultaneamente a vertente da formação e a vertente do exercício clínico. E explorando a literatura, nós encontramos, sobretudo, três vertentes ou três domínios nos quais a literatura se centra quando se faz uma pesquisa com a expressão enfermagem avançada. Uma das dimensões, digamos assim, é a área da formação avançada e, portanto, enfermagem avançada associada à formação avançada. Depois, outro das grandes áreas em que se encontram, dos domínios, é a explicitação de uma prática avançada. E depois encontra-se também um outro domínio, que é a exploração das competências esperadas para os enfermeiros da prática avançada. Como eu estava há pouco a dizer, o primeiro curso de formação pós-graduada, que deu origem então às primeiras vezes que se utilizou a expressão de enfermagem avançada, data de 1965, na Universidade do Colorado, e era um curso de formação que não conferia grau académico, tal como acontecia há alguns anos atrás, há cerca de 20 anos atrás, os enfermeiros em Portugal faziam as especialidades e isso não conferia propriamente um grau académico. E, portanto, depois desta primeira universidade ter aberto um curso de formação pós-graduada, outras faculdades foram abrindo cursos a que se chamava formação avançada, sendo que só no decorrer dos anos 80 é que surgiram, a nível internacional, os primeiros mestrados em enfermagem. Em Portugal, se nós olharmos para a nossa realidade, o primeiro mestrado em Ciências de Enfermagem, a abertura data de 1991, portanto, menos de 30 anos desde que os primeiros mestres em enfermagem se formaram em Portugal, e o primeiro programa de doutoramento em Portugal abriu em 2002. Portanto, sendo que os primeiros graduados começaram a aparecer em 2007, 2008, os primeiros doutorados em Portugal. Isto não quer dizer que não houvesse antes desta data pessoas com mestrado, mas o mestrado era feito em áreas que não a ciência da enfermagem, ou seja, qualquer enfermeiro que fosse detentor da licenciatura poderia candidatar-se a fazer mestrados em áreas onde aceitassem os enfermeiros, nomeadamente nas áreas da sociologia, da psicologia e outras áreas semelhantes a estas. Assim como o doutoramento, obviamente a primeira enfermeira doutorada em Portugal, tendo feito um curso de doutoramento em Portugal, foi a professora doutora Marta Lima Basto. No entanto, só muitos anos mais tarde é que abriu o doutoramento em enfermagem em Portugal. No entanto, portanto, nós poderemos dizer que ao ler aquilo que está publicado acerca do tema, do conceito de enfermagem avançada, existe uma estreita relação entre a teoria da enfermagem e, portanto, o desenvolvimento do conhecimento e também o desenvolvimento de uma prática. É evidente que as coisas não vivem uma sem a outra. A prática e a teoria são os dois lados da mesma moeda, como eu costumo dizer.
E, portanto, falar de formação avançada, e aqui vamos à primeira dimensão de que eu vos falei, não é? Eu disse que na literatura encontrávamos um foco que era a formação, o outro foco que era a prática e outro foco da exploração das competências. No que diz respeito à enfermagem, à formação avançada, esta formação avançada é ancorada na teoria da enfermagem e no desenvolvimento da teoria da enfermagem, num caminho de descoberta de conhecimento e da essência do que é a enfermagem, e considerando que é pela teoria que se explica o que é ou o que deverá ser a enfermagem. Na formação avançada é explorada a teoria da enfermagem, que orienta a prática, a investigação e o ensino, que desenvolve a comunicação profissional, que confere uma identidade profissional, e é através da formação avançada que se promove também a capacidade de prestação de contas, que nós em português muitas vezes usamos a expressão inglesa accountability, mas nós podemos dizê-lo com a prestação de contas, o ser o responsável ou assumir a responsabilidade por aquilo que faz, nomeadamente pelas intervenções profissionais, e através disso a formação avançada contribui também para reforçar a autonomia profissional, bem como a autoestima profissional. Se nós formos ao enquadramento legal português, isto a nível geral do ensino superior, estão definidos perfis de licenciatura e de mestrado, e é interessante ver que no regime jurídico de graus e diplomas do ensino superior, nós podemos pôr lado a lado o que é que, em que é que consiste ser licenciado. O licenciado consiste em possuir conhecimentos e capacidade de compreensão numa área de formação a um nível que, sustentando-se nos conhecimentos de nível secundário, os desenvolva e aprofunde, se apoia em materiais de nível avançado e lhes corresponde, e que o licenciado, em alguns domínios da sua área, se situa ao nível dos conhecimentos de ponta da mesma. E nós às vezes poderíamos pensar, então isto dos conhecimentos de ponta não será uma questão para uma formação avançada? Ao abrigo da legislação e da licenciatura em Portugal, não. Cada licenciado é responsável por se atualizar e por se manter conhecedor do estado da arte, como nós dizemos, na área em que exerce. O que é esperado do mestrado? A pessoa mestrada possui conhecimentos de capacidade e capacidade de compreensão a um nível que, se sustentando naquilo que já trouxe do primeiro ciclo, desenvolve e aprofunda e aprofunda estes conhecimentos de forma a que permitam e constituam a base de desenvolvimentos ou de aplicações originais, em muitos casos no contexto da investigação. Portanto, há aqui um desenvolvimento claro de um nível iniciado, de uma profissão que entra através da licenciatura, e de um mestrado que expande aquilo que já está adquirido para um aprofundamento e para um investimento no desenvolvimento da profissão e da investigação. Ao nível ainda das competências esperadas, ainda neste mesmo decreto-lei, da licenciatura e mestrado, é possível estabelecer comparações, por exemplo, saber aplicar os conhecimentos e capacidade de compreensão adquiridos de forma a evidenciarem uma abordagem profissional ao trabalho desenvolvido na sua área, ou, no mestrado, saber aplicar os conhecimentos e capacidade de compreensão, e aqui já introduz a questão da resolução de problemas em situações novas e inesperadas, não familiares, em contextos alargados e multidisciplinares, ainda que relacionados com a sua área de estudo. Portanto, ao analisar, ao comparar este enquadramento para estes dois níveis de formação, é possível tomar consciência do que é que se espera de que seja o salto ao nível da formação avançada, partindo do grau de licenciado para o grau de mestre.
Por exemplo, capacidade de recolher na licenciatura, na linha D, recolher, selecionar e interpretar informação relevante, particularmente na sua área de formação, e ao nível do mestrado, não é só recolher, selecionar e interpretar informação, mas a capacidade de integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolver soluções ou emitir juízos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções e desses juízos ou os condicionam. Não iremos estar aqui a ler na íntegra estes enquadramentos e guardaremos isto para o vosso trabalho individual, mas não deixa de ser interessante, através desta viagem ao contexto português, que é importante e é aquele que nos enquadra, tentar aprofundar, estudar a diferença ou o upgrade, perdoem a expressão, que se espera ao passar de um nível graduado para um nível avançado. Depois o outro domínio, sem ser o da formação, que falámos, não é? É o domínio da prática. E o que é a prática avançada? Portanto, aparece muito na literatura uma prática avançada, que tem definições muito diversas, mas ao passar por algumas definições é possível extrair significado. Primeiro, a prática avançada é definida como aquela que identifica, desenvolve e incorpora a perspectiva ontológica e epistemológica única da enfermagem nos cuidados que presta. É também interessante verificar que na literatura existe uma preocupação legítima que o ponto essencial da enfermagem avançada é o da transferência de conhecimento. Ou seja, se um enfermeiro, vamos lhe chamar assim, de cuidados gerais, para simplificar e fazer o paralelismo com a nossa realidade em Portugal, é uma pessoa que é capaz de recolher informação, de estudar e de identificar boas práticas. Um dos aspectos que será fundamental numa enfermagem avançada é como é que nós transferimos para a prática o conhecimento teórico que vai surgindo. Ou seja, renovar a prática através dos resultados da investigação. É uma coisa fácil de dizer, mas como todos nós sabemos, no contexto do cotidiano não é assim tão fácil de fazer. E falar de prática avançada leva-nos também a questionarmos então o que é prática e quando é que ela é avançada, não é? Portanto, é uma questão pertinente. O que é prática? E aqui seria interessante sublinhar que muitos de nós, muitas vezes, têm uma ideia da prática como sendo o exercício cotidiano, ou seja, a prestação de cuidados em si, ou a elaboração da documentação necessária à prestação de cuidados, ou numa perspectiva muito pragmática, muito visível. No entanto, tal como vem no regulamento do exercício profissional dos enfermeiros, ou do cuidado de enfermagem, a prática de enfermagem não consiste exclusivamente na prestação de cuidados. É dito que a prática dos enfermeiros faz parte do trabalho dos enfermeiros, o trabalho de gestão, o trabalho de contribuir para a formação, o trabalho de consultadoria, o trabalho de investigação, a reflexão sobre a prática cotidiana, tudo isso é prática. A prática não é só aquilo que eu faço no turno
cuidando dos clientes que me são atribuídos. Pensar sobre esses cuidados é também prática de enfermagem. Planear esses cuidados é prática de enfermagem. Fazer uma análise crítica daquilo que nós fazemos é a prática de enfermagem. Portanto, é fundamental que nós pensemos que, ao falar de prática, não estamos só a falar de ações concretas, diretas, visíveis, aquela parte mais exterior, que é aquela que os clientes veem. Prática de enfermagem é tudo aquilo que nós precisamos e tudo aquilo que nós fazemos, todo o nosso pensamento, toda a nossa pesquisa, que conduz a ações concretas junto dos nossos clientes de cuidados, independentemente do contexto ou do campo de ação em que estamos inseridos. E isso é a prática, tudo isso é a prática. A reduzir o conceito de prática àquele exercício cotidiano das funções e tarefas que me estão atribuídas naquele dia é uma visão profundamente redutora do que é a profissão de enfermagem. Agora, essa visão redutora muitas vezes persiste mesmo quando nós avançamos e entramos num campo que se chama prática avançada, porque em muitos contextos entende-se como prática avançada fazer mais coisas avançando num campo que não é o da enfermagem. Em alguns contextos, prática avançada significa ter qualificações e certificação para prestar cuidados de saúde de forma completamente independente, sem supervisão de outros profissionais, nomeadamente diagnosticar, tratar as doenças agudas mais comuns, gerir a doença crónica das pessoas e intervir e fazer planeamentos de forma completamente independente. Esta prática avançada não deixa de ser uma visão de prática exclusivamente centrada no cuidado clínico, aquele cuidado que é prestado, o clínico, a palavra clínico vem a sua origem à cabeceira do doente. É óbvio que também não é só a cabeceira do doente, nós temos que considerar o cliente em todos os seus aspectos ao longo do ciclo vital e a comunidade enquanto tal, e portanto a vertente clínica, reduzir à vertente clínica, é pensar enfermagem de uma forma muito básica, digamos assim, se me permitem. E, portanto, é evidente que em muitos contextos, com esta visão de prática que é a clínica, considera-se a enfermagem avançada, aliás, peço perdão, corrigindo, considera-se prática avançada aquilo que não é, na sua essência, uma enfermagem, bom, é grande, avançada. Mas é a realidade de alguns contextos. Portanto, voltando aqui um pouco à questão também da formação avançada, a formação avançada é uma resposta à necessidade de dar um enfoque teórico mais teórico a um enfoque clínico mais evoluído. É a análise das bases teóricas da enfermagem e o estudo de como essa base teórica se pode transportar para a prática. E isto é que tem que ser o fundamento da formação avançada e também a tensão existente naquilo que é enfermagem avançada. Enfermagem avançada não é uma clínica especializada. Enfermagem avançada é uma ação que é suportada teoricamente pelo melhor conhecimento da enfermagem e que evolui constantemente. Portanto, uma evolução constante desta tensão entre um enfoque clínico ou um enfoque teórico. É uma fusão e um resultado desta tensão. Se nós formos ao enquadramento profissional, tal como está na Ordem dos Enfermeiros, e aqui considerando dois documentos, o Regulamento de Competências dos Enfermeiros de Cuidados Gerais, por um lado, numa coluna, e na outra coluna, o Regulamento de Competências Comuns dos Enfermeiros Especialistas, nós podemos tentar perceber qual é a visão portuguesa da
enfermagem avançada, se lhe quisermos chamar assim, de todas as maneiras, o que é que a formação avançada traz, além da formação de base, para uma prática mais diferenciada. Nós podemos comparar aqui um ou dois aspectos também, não vamos exaustivamente olhar para este documento, isto ficará para mais tarde voltaremos a este assunto, mas, por exemplo, quando nós dizemos existem sensivelmente os mesmos domínios, existe um domínio comum que é o da responsabilidade profissional, ética e legal, que está nas competências comuns do enfermeiro especialista e no regulamento dos cuidados gerais. Diz, por exemplo, desenvolve uma prática profissional com responsabilidade e que exerce a sua prática de acordo com os quadros ético, deontológico e jurídico. Isto está mais ou menos sistematizado alineado ao enfermeiro especialista, estes dois tópicos, porque do lado do enfermeiro especialista dizemos que desenvolve uma prática profissional e ética no seu campo de intervenção, e, para além disso, promove práticas de cuidados que respeitam os direitos humanos e as responsabilidades profissionais. Ou seja, uma das coisas que nós podemos extrair daqui é que parece que ao enfermeiro especialista cabe um papel de liderança, que é levar outros, promover práticas globais, práticas de cuidados que respeitem os direitos. Não é só ter uma prática, mas é promover essa prática no contexto onde se insere. Portanto, começa a surgir aqui um aspecto fundamental, que será o aspecto da liderança. Depois existem nos domínios de competência dos cuidados gerais um domínio que se chama do desenvolvimento profissional e que não existe com esta formulação nos domínios do enfermeiro especialista, mas que de certa forma estão relacionados. No enfermeiro especialista fala-se de competências no domínio da melhoria contínua da qualidade. Portanto, o enfermeiro de cuidados gerais é uma pessoa que contribui para a valorização profissional e que contribui para a melhoria contínua da qualidade dos cuidados de enfermagem. Esta melhoria contínua é o que vai dar o título ao domínio de competência no enfermeiro especialista. Portanto, o enfermeiro de cuidados gerais tem que se preocupar com a sua valorização profissional, está comprometido em formar-se para contribuir para que os cuidados sejam cada vez melhores. O enfermeiro especialista, o que é que diz? Desempenha um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte de iniciativas estratégicas e institucionais na área da governação clínica, concebe, gere e colabora em programas de melhoria contínua da qualidade e cria e mantém um ambiente terapêutico seguro. Portanto, poderemos dizer que o avanço entre aquilo que é pedido ao enfermeiro de cuidados gerais e um enfermeiro especialista, este avanço é no sentido de ter um papel de liderança, portanto, ser uma pessoa dinamizadora de desenvolvimento, ter um papel de gestão, não é? Onde concebe, gera e colabora em programas de melhoria contínua da qualidade, e um nível de suporte à prática, ou seja, cria e mantém um ambiente terapêutico e seguro. No domínio da gestão de cuidados, que está presente também nos dois perfis, no perfil de enfermeiro de cuidados gerais diz promove cuidados de saúde interprofissionais, delega e supervisiona tarefas, e no enfermeiro especialista diz gera cuidados, adapta a liderança e, portanto, mais uma vez aparece aqui a dimensão de ser líder de cuidados, não é só prestar cuidados, não exclui, obviamente, a questão da prestação de cuidados, mas é um papel de maior responsabilidade, otimiza a resposta da equipa de enfermagem e seus colaboradores, portanto, é uma responsabilidade de liderança e gestão. Finalmente, o domínio da prestação de cuidados,
que não está no regulamento das competências comuns dos enfermeiros especialistas, porque a prestação de cuidados é específica de cada uma das especialidades explicitadas. Nos cuidados gerais, nós dizemos que eu fui buscar tal e qual como está no decreto-lei, atua de acordo com os fundamentos da prestação e gestão de cuidados, contribui para a promoção de saúde, usa o processo de enfermagem, estabelece comunicação eficaz, promove um ambiente seguro. E, no caso, por exemplo, fui buscar o enfermeiro de família, diz, cuida da família enquanto unidade de cuidados e de cada um dos seus membros ao longo do ciclo vital e dos diferentes níveis de prevenção, portanto, tem tudo o que está no lado do enfermeiro de cuidados gerais e depois diz, lidera e colabora em processos de intervenção no âmbito da enfermagem de saúde familiar. Por exemplo, na médico-cirúrgica, diz, cuida da pessoa a vivenciar processos complexos e, portanto, acrescenta complexidade ao perfil do cliente. Então, nós poderíamos dizer que, de acordo com o enquadramento legal português, o avanço que se espera do nível da formação de base para a formação avançada é o nível de atuar em situações complexas, imprevistas, otimiza o ambiente e processos terapêuticos na pessoa e família, perante situações complexas, mais uma vez, maximiza a prevenção, intervenção e controle de infecção, portanto, preocupações mais alargadas, relacionadas com a segurança do cliente, com a qualidade dos cuidados e com a complexidade das situações no real do cotidiano. Na literatura, agora indo para a literatura, porque é importante também vermos estes dois lados, porque nós operamos num sistema legal e, portanto, nós em Portugal temos que agir de acordo com a lei portuguesa, tal como noutros países cada enfermeiro tem que agir de acordo com a legislação e com todo o enquadramento profissional que tem. No entanto, isto não significa que a enfermagem não seja mais do que apenas aquilo que está espelhado na lei. E daí a investigação e a ciência sejam importantes e seja fundamental nós olharmos para aquilo que diz a literatura, para nós termos uma visão ampla do que é a enfermagem e não ficarmos apenas com a visão que os governos têm daquilo que é a nossa profissão. São duas coisas diferentes, como rapidamente se pode perceber. Uma coisa é aquilo que os enfermeiros consideram que é a enfermagem, outra coisa é aquilo que um governo, uma Assembleia da República, um Ministério possa definir como tal. Não tem que ser necessariamente a mesma coisa e muitas vezes não são. Portanto, ir à ciência, ir à investigação é fundamental e daí consultarmos as publicações de várias fontes é fundamental para nós formarmos o nosso próprio pensamento. E o que é que diz a literatura acerca das competências, que é o tal terceiro domínio que eu vos falei quando fiz a pesquisa de literatura acerca das competências, acerca da palavra-chave enfermagem avançada, diz: o enfermeiro da prática avançada precisa de ter um amplo conhecimento técnico-científico, pensamento crítico, capacidade de tomada de decisão e de resolução de problemas, além de sensibilidade e compaixão no cuidado humano. E estas intervenções que ele tem incluem, entre outras, o cuidado direto, a consulta de enfermagem, a liderança, a colaboração e cooperação com a equipa de saúde e outros usuários ou utilizadores, diríamos nós, o ensino, a pesquisa e a participação ativa na tomada de decisões éticas e morais. Portanto, trata-se de uma visão bastante abrangente, não é centrada única e exclusivamente na clínica, mas não prescinde da clínica. Segundo este autor, Algaz, diz que o enfermeiro da prática avançada é aquele que utiliza métodos de análise crítica para determinar e implementar mudanças essenciais para a prática, estrutura e implementa processos de avaliação de resultados da prática,
padrões e sistemas de cuidados num serviço, numa organização de cuidados de saúde ou comunidade, em confronto com o benchmarking nacional, para determinar variações nos resultados da prática e nas tendências da população. Portanto, o enfermeiro da prática avançada é aquele que consegue medir, implementar estratégias para medir mudanças, mais-valias na saúde das populações. É um enfermeiro que constrói, dirige e avalia metodologias de melhoria da qualidade para promover cuidados centrados na pessoa, e nós haveremos de ter uma aula só sobre esta questão, do que é isso do cuidado centrado no cliente, que seja seguro, efetivo, eficiente, equitativo e prestado em tempo útil. Nós hoje confrontamos-nos todos os dias com esta questão dos cuidados prestados em tempo útil, porque na realidade em que nós vivemos temos milhares de pessoas à espera de serem cuidadas em tempo útil que não conseguem ser. Isto é uma coisa, já era antes e atualmente tem piorado significativamente. E é uma preocupação do enfermeiro da prática avançada, aquele que procura formas de conseguir prestar este cuidado de qualidade. E são também aqueles enfermeiros que aplicam resultados relevantes para desenvolver guidelines e, portanto, contribuir através da construção de sistemas de apoio, de protocolos, de guidelines, de normas, para que a prática seja homogeneizada e melhorada. O enfermeiro da prática avançada é também aquele que usa tecnologias de informação e métodos de investigação adequadamente, por forma a recolher dados, a analisar esses dados, a desenhar intervenções baseadas na evidência, a prever e analisar resultados, a examinar padrões e resultados de comportamentos e identificar lacunas da evidência disponível para a prática. Portanto, uma prática avançada de enfermagem é aquela que garante a qualidade dos cuidados, que é baseada na investigação, que desenvolve investigação, que mobiliza a liderança e que garante cuidados de qualidade. O enfermeiro de prática avançada funciona como especialista da prática, ou seja, como consultora em investigação colaborativa geradora de conhecimento e dissemina resultados da prática baseada na evidência. Portanto, uma prática avançada de enfermagem é aquela que não só contribui para a realização de investigação, como tem uma ação determinante para que esses resultados das novas práticas recomendadas, sejam convertidas em práticas efetivas. Portanto, nós diríamos que, de uma forma geral, olhando para o tema, o grande tema, a enfermagem avançada, nós estamos aqui perante a enfermagem avançada é um conceito complexo que resulta dos contributos de uma formação avançada, de uma prática clínica avançada e também de uma conceptualização avançada. Porque, através da conceptualização, nós podemos contribuir para uma maior formação e, com uma melhor formação, nós podemos ter melhores práticas. E melhores práticas contribuem para mais conhecimento. E esse conhecimento, por sua vez, difundido através da formação ou através da divulgação científica, contribui para uma prática ainda melhor. E, portanto, estamos a falar de um movimento de espiral em que estas três dimensões se conjugam: a da prática, a da formação e a da conceptualização. E quando estas três vertentes se conjugam, nós estamos perante aquilo que, de facto,
é considerado enfermagem avançada e não só uma clínica avançada. A clínica avançada pode ser uma dimensão destas, pode ter definições variáveis de país para país, assim como a formação avançada tem configurações diferentes de país para país, mas nós só poderemos falar de enfermagem avançada quando falamos de uma enfermagem que é capaz de ter uma concepção clara daquilo que é, dos seus objetivos, da teoria que a sustenta e que garanta uma formação adequada, de nível avançado, que conduz, sim, a uma prática avançada. A Canadian Nurses Association, que é uma organização pioneira na definição da enfermagem avançada, diz que há três ordens de competência, no que diz respeito à questão da enfermagem avançada. As competências clínicas, as competências de investigação e as competências de liderança. Eu gostaria de vos, não demorando muito e compreendendo aquelas três dimensões, eu gostaria de vos chamar a atenção para um modelo, Strong Model of Advanced Practice, que estes documentos estarão disponíveis, todos estes documentos mencionados ao longo desta apresentação, estão disponíveis no Blackboard para a vossa consulta e, portanto, não seja uma preocupação para vocês. O Strong Model of Advanced Practice é porventura, uma forma bastante interessante de sistematizar tudo aquilo que tivemos a falar até ao momento. E o que é que este modelo diz? Que existem 5 dimensões, ou 5 áreas, se quisermos, que definem uma prática avançada, devendo todas elas estar presentes. Uma dimensão que é a prestação de cuidados globais, ali definido por Comprehensive Care, chama a atenção para Comprehensive em inglês, não se traduz para compreensivo em português. Esse é um erro muito frequentemente encontrado, significa global ou abrangente, cuidados globais, abrangentes. Portanto, uma prestação direta de cuidados abrangentes, é uma dimensão. Outra dimensão da prática avançada é o desenvolvimento de sistemas de suporte à prática, aquilo que estava a falar há pouco de fazer guidelines, fazer protocolos, guias orientadores, etc. Portanto, encontrar meios de facilitar, de standardizar, de melhorar a prática cotidiana, de colaborar no sentido de fazer avançar a equipa como um todo, a enfermagem como um todo. Depois, existe uma dimensão fundamental que é a publicação e a liderança profissional. E a publicação está diretamente relacionada com a da investigação, que é uma dimensão também necessariamente presente na enfermagem avançada, e aquilo que já falámos atrás, a preocupação da disseminação do conhecimento e da liderança profissional, tão importante para levar à prática aquilo que a investigação nos traz. Sabemos perfeitamente que é difícil fazer pequenas mudanças nas nossas equipas e essas mudanças são possíveis através de lideranças que mobilizam as equipas a fazerem um crescimento da sua prática ao longo do tempo. E finalmente uma quinta dimensão, que é a dimensão ali designada de educação, que é o suporte à formação. A formação dos pares, a integração dos colegas, a formação a estudantes, ou mesmo a contribuição na formação académica e profissional. Portanto, de acordo com o autor, para se falar de uma enfermagem avançada, é preciso ter em linha de conta que estas 5 dimensões devem estar presentes. Portanto, a prestação de cuidados, o contributo no desenvolvimento de sistemas de suporte à prática, a liderança profissional, a investigação e disseminação do conhecimento
e o contributo para a formação dos pares e dos estudantes. E é crescendo de noviço a perito, como diz em baixo na linha, em baixo, este é um crescendo. Digamos que hoje, à altura em que marca a vossa formação pós-graduada, para muitos, alguns de vocês já terão alguma formação, mas neste momento que encaram esta formação, vocês próprios também já estão a fazer um caminho, porque eventualmente já desenvolveram alguma destas coisas. Se não desenvolveram, vão começar a desenvolver. Talvez nem todos tenham publicado, mas se calhar muitos já contribuíram para a formação de outros colegas. Talvez muitos não tenham desenvolvido sistemas de suporte à prática, mas talvez alguns já se tenham envolvido em investigação. Alguns já são líderes, são chefes de equipa, são líderes de projetos, etc. Portanto, é uma questão de olhar para este desenho e perceber que isto digamos que o padrão de referência para nós podermos dizer que temos uma enfermagem avançada. E isto é possível através de 3 atitudes que estão aqui representadas pelas setas. A atitude colaborativa. É fundamental perceber que nós não fazemos uma prática avançada sozinhos. A enfermagem avançada existe em estreita colaboração dentro das equipas, entre equipas e de forma também interprofissional, na relação com os outros profissionais. Uma outra atitude é a atitude do empowerment profissional. Os enfermeiros têm que ser capazes de chamar a si a responsabilidade de conduzirem a sua própria profissão, de tomarem as próprias decisões, de assumirem a accountability, relativamente a assumirem a responsabilidade pelas tomadas de decisão, pela direção que a profissão toma. E por uma atitude ali designada scholarship, de preocupação constante com o desenvolvimento do conhecimento, de aprendizagem. É como se nós nos encarássemos como eternos estagiários, eternos aprendentes do cuidado. E é com esta postura, e apenas com esta postura de que nós nunca saberemos o suficiente, nós nunca conhecemos toda a realidade, nós nunca temos a informação toda, e é com esta atitude de procura, de pesquisa, que nós desenvolvemos e fazemos avançar a enfermagem. Portanto, eu já expliquei isto um pouco atrás, só em volta do esquema apresentado, mas sistematizando, a colaboração é também o contributo único de cada um dos enfermeiros de uma equipa, é a consciência de que isso é o que contribui para a excelência dos cuidados prestados. O resultado da qualidade dos cuidados prestados num determinado serviço não é o resultado de haver 2 ou 3 enfermeiros brilhantes e 5 ou 6 muito bons e 18 que são bons, mas o resultado dos cuidados da enfermagem é aquilo que é conseguido por uma equipa, com todas as suas idiosincrasias e diferenças. Depois, como eu já disse, a atitude de aprendizagem, uma interrogação constante, subjacente a cada ação, e o empowerment, a autoridade para identificar e analisar problemas de enfermagem relevantes, problemas de enfermagem. Muitas vezes nós encontramos problemas que não são do nosso foro, do nosso âmbito, e preocupamos-nos demasiado com eles, porque nem sempre é muito fácil ganhar esta força, esta coragem e esta autodeterminação, mas a enfermagem, para se transformar numa enfermagem avançada, tem que ganhar autodeterminação. Já vos falei das 5 áreas da prática de enfermagem avançada, resumindo: prestação direta de cuidados abrangentes, desenvolvimento de sistemas de apoio à prática, contribuição para a formação dos cuidadores, dos clientes, dos estudantes e dos pares, trabalho ao nível da investigação e ao nível da publicação e liderança profissionais.
Em síntese, o enfermeiro da prática avançada precisa ter um amplo conhecimento técnico-científico, pensamento crítico, capacidade de tomada de decisão e de resolução de problemas, precisa de ter as dimensões já verificadas de liderança, de colaboração, de ensino, de pesquisa e de participação ativa nas decisões éticas e morais. Reconhece uma ligação indissociável entre a componente teórica, a componente clínica, a componente de liderança e a componente de investigação. E ter consciência, é importante ter consciência que na prática avançada esperam-se competências de análise e recolha de informação qualificada para obter ganhos em saúde, designadamente para prestar cuidados de enfermagem baseado na evidência e em resultados de investigação. Sendo que uma das ferramentas essenciais para nós crescermos profissionalmente é a prática reflexiva, que é aquilo que nós diremos que é o motor de desenvolvimento pessoal e de mudança. Motor de desenvolvimento pessoal. Porque através da ação, da reflexão sobre a ação, nós podemos desenvolver uma nova prática e, portanto, novas competências ou novos níveis de competência. Antes de concluir, importa-me fazer aqui uma chamada de atenção a algo que já abordei atrás, mas que quero sublinhar, de dois conceitos estando ligados e frequentemente pouco diferenciados, ou seja, às vezes há alguma ambiguidade quando lemos alguns artigos ou alguns documentos sobre enfermagem avançada ou prática avançada. Nós podemos dizer que a prática avançada tem um enfoque numa ação clínica complexa, visando a substituição de médicos e centrada numa visão biomédica. Em muitos países, a questão de atribuir competências aos enfermeiros é sobretudo porque, sejamos muito pragmáticos, e isto é reconhecido na literatura, é porque é mais barato pagar em enfermeiros, há mais possibilidade de formar enfermeiros, formam-se mais rapidamente enfermeiros e é mais económico do que se formam médicos e também é mais caro. E, portanto, esta prática avançada, por vezes, é apenas uma estratégia política no sentido de poupar dinheiro. Basicamente, os enfermeiros passam a prescrever, os enfermeiros passam a fazer pedidos de exames complementares de diagnóstico, os enfermeiros passam a poder diagnosticar situações agudas e simples e, portanto, há um conjunto de pessoas que não precisam ter cuidados médicos sob esse ponto de vista. Não estamos aqui a dizer se isso é certo ou errado, mas é importante ter uma consciência de que a grande motivação para esta prática avançada, entendida desta forma, é, sobretudo, uma motivação económica ou uma motivação de escassez de recursos, nomeadamente de médicos. Se nós olharmos para a enfermagem avançada, estamos a falar de cuidados holísticos, de investigação, de uma prática abrangente e alargada, de um desenvolvimento da prática, de contributos na formação, na liderança e na publicação. Em Portugal já se tem discutido muito as questões de enfermeiros em funções avançadas, que é assim a forma como se tem formulado em português, enfermeiros em funções avançadas. Por exemplo, a triagem no sistema que nós temos implementado em muitos serviços de urgência, a triagem de Manchester por enfermeiros, que é uma forma de garantir uma rapidez de atendimento prévio às pessoas. E, portanto, esta prática avançada, quando falamos de uma prática avançada, estamos a falar de enfermeiros em funções avançadas.
avançadas em quê? Avançadas para o lado, avançadas para o campo de outros profissionais. E quando falamos de enfermagem avançada, falamos de uma enfermagem avançada em profundidade, dentro da própria enfermagem, aprofundando o pensamento de enfermagem, aprofundando o conhecimento de enfermagem, aprofundando o empowerment da enfermagem, aprofundando a afirmação da enfermagem como profissão e ciência. De acordo com o International Council of Nurses, recentemente, já agora no ano 2000, emitiu um documento que se chama Guidelines on Advanced Practice Nursing e que vem exatamente falar destas questões com a salvaguarda de que o enfermeiro Advanced Practice Nurse é um enfermeiro generalista ou especializado que através da formação adicional, sendo considerado aqui o mínimo o mestrado, a experiência, o conhecimento suficiente para a tomada de decisão em situações complexas e que é comumente designado como Advanced Practice Nurse, tal como nós temos aqui, e o Clinical Nurse Specialist. Ora, o enfermeiro clínico, especialista clínico e o Nurse Practitioner não tem assim uma tradução muito linear em português, mas remete, o Nurse Practitioner remete para aquilo que eu vos estava a dizer antes, que é aquelas pessoas que foram formadas, desenvolveram competências para avaliar, diagnosticar e gerir os doentes em cuidados de saúde primários, em situações agudas ou no acompanhamento das pessoas com população com doença crónica. Perdão. Portanto, é interessante olhar para estas três definições. O APN, que é o enfermeiro da enfermagem avançada, que tem pelo menos um mestrado, e que tem esta capacidade de resolução de problemas, e depois os Clinical Nurse Specialist e o Nurse Practitioner. O enfermeiro da prática avançada é, assim, aquele que tem autoridade, e que esta é uma questão importante, não é? Não é só poder fazê-lo, mas é ter autoridade legal. E isto é conferido por legislação. A autoridade para diagnosticar, para prescrever medicação, para pedir testes de diagnóstico, para referenciar clientes para serviços ou outros profissionais, para dar alta ou admitir doentes no hospital e, portanto, oficializado, de forma oficializada e oficialmente reconhecido, com legislação que se aplica em cada país. Finalmente, aqui uma última frase para refletir, para nós refletirmos que enfermagem avançada, poderíamos dizer que é uma prática que afirma a teoria, que revela a teoria e que se apoia na teoria e na filosofia de enfermagem. Falar de enfermagem avançada é falar de uma visão global, abrangente da enfermagem. Falar de prática avançada é falar de enfermeiros com funções específicas avançadas noutra linha de entendimento. Finalmente, considerando que a aula, esta apresentação teórica terminou, desafiamos agora o grupo a ter uma atividade prática que consiste em responder a uma destas questões durante cerca de 60 minutos e depois voltaremos à sala de aula virtual ou física, consoante as circunstâncias, para discutir e para podermos nos apropriar de uma forma melhor destes conceitos. Espero ter contribuído para vos clarificar
o entendimento acerca do que é enfermagem avançada e o bom trabalho a todos.